Olá, eu sou o Daniel Neblina e aqui você confere as principais notícias dos famosos. Nasceu o segundo filho dos influenciadores VTube e Eliezer. Ravi veio ao mundo na segunda-feira, dia 11, às 7h49 da noite, com 3 quilos e um pouco mais de 700 gramas, conforme revelou o pai em uma publicação nas redes sociais. O casal anunciou a gravidez durante um café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você, no final de abril deste ano. Eles também são pais de Lua, de 1 ano, que no programa estava com uma camisa com a frase "Promovida a irmã mais velha". O chá de revelação ocorreu em maio, quando descobriram que esperavam um menino. Os influenciadores se conheceram ao participar do BBB 21. Eles oficializaram o namoro em agosto de 2022 e em março de 2023 formalizaram a união no civil. Em agosto desse ano, Eliezer pediu novamente VTube em casamento. Desta vez, eles planejam celebrar a união com uma cerimônia religiosa. Entre os internautas já havia certa especulação sobre a possibilidade do parto ter ocorrido na segunda-feira, já que VTube era madrinha de casamento de Lucas Rangel e Lucas Blay, mas não foi a cerimônia, que ocorreu justamente na noite de segunda, quando Ravi veio ao mundo. E antes da próxima notícia, se não deixou o seu like, aperta o joinha, e se é novo no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tem notícia nova. O influenciador Renato Roner, que possui mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais, disse que está sendo processado por Virgínia Fonseca, que pede uma indenização de R$15 mil. A ação seria por ele ter alegado que a influenciadora teria ligação com a máfia russa ao supostamente negociar a venda de um imóvel avaliado em cerca de R$10 milhões para membros de uma organização criminosa estrangeira no Brasil. De acordo com Roner, desde o início, os advogados da mulher de Zé Felipe tentam convencê-lo a apagar as publicações, o que ele se recusou a fazer. O comunicador defendeu seu posicionamento como uma questão de integridade, frisou que não vai se calar para famosos e que a verdade está ao seu lado. Roner acrescentou que apenas a justiça, se for o caso, vai silenciá-lo. Por ter exposto, por não ter me calado, por não ter cedido a nenhum advogado dela, tô pagando o preço. Vou ter que lutar na justiça para não ter que pagar esses R$15 mil. Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Blay oficializaram a união com um casamento luxuoso no Palácio Tangaré, em São Paulo, na segunda-feira, dia 11. Foi uma celebração para 150 convidados, incluindo famosos como Maísa Silva, GK, que foi madrinha, Tata Staniek e Júlio Cocielo e várias outras personalidades da internet. A decoração mesclou elementos clássicos e modernos, com destaque aos tons de brancos, tecidos fluidos, cristais e mesas elaboradas. O bolo foi em camadas todo branco, a mesma cor usada pelos noivos com ternos minimalistas. Os padrinhos estavam de preto. Os convidados receberam um código de vestimenta com 11 páginas de instruções. Rangel sofreu uma lesão no pé pouco antes da cerimônia e compareceu usando uma bota ortopédica. A data escolhida foi uma homenagem à mãe de Blay, que já faleceu. O casal subiu ao altar no dia em que ela faria aniversário. Na contramão do que fazem os demais influenciadores, eles dispensaram patrocínios e publicidades e arcaram com tudo. Os Lucas estão juntos há quase 4 anos. Bruno Galhaço é acusado de calote por um corretor de imóveis. Marco Antônio Pinheiro alega que o ator não pagou uma comissão estimada em R$3 milhões pela venda de uma mansão em um condomínio de luxo no Itaiangá, no Rio de Janeiro. A propriedade, que inclui um campo de futebol e foi avaliada em R$23 milhões, foi adquirida pelo jogador Paulo Guerreiro. O agente imobiliário diz que foi responsável por aproximar o ator e o comprador, mas foi deixado de fora da negociação. Inicialmente, Galhaço queria colocar à venda apenas o campo de futebol anexo à propriedade, mas depois foi convencido a vender a mansão inteira. O corretor iniciou a captação de potenciais compradores e atraiu o interesse de Guerreiro. Em meio a isso, Bruno teria desistido de se desfazer do imóvel, mas logo depois Marco Antônio soube que a casa foi vendida ao jogador por outra imobiliária. Bruno recebeu uma notificação extrajudicial. O caso ainda não foi levado à justiça. O advogado do corretor, a princípio, vê como a melhor saída um acordo entre as partes. Felipe Prior, ex-participante do BBB 21, foi condenado em outro caso de estupro. O Ministério Público apresentou relatos e provas e o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou suficientes e proferiu a condenação, segundo o portal de Léo Dias, a 6 anos de prisão em regime semiaberto. O episódio aconteceu em 2015 em Votuporanga, no interior de São Paulo.
O ato foi durante uma viagem de carnaval dentro de uma barraca. Mesmo com a vítima resistindo e reafirmando o não consentimento, Prior teria usado força física para prosseguir conforme os relatos. Em seu depoimento, o ex-participante do BBB confirmou a relação, mas negou o uso de violência e alegou que o envolvimento foi consensual. A decisão ainda cabe recurso. Como a justiça não estabeleceu medidas cautelares, ele vai responder em liberdade até que haja a sentença final. Em setembro deste ano, Prior foi condenado a 8 anos de reclusão, também em regime semiaberto, por outro caso que aconteceu em 2014 e que veio à tona após sua participação no Big Brother. E é isso, foram estas as notícias. Se não deixou o seu like, aperta o joinha e se é novo no canal, inscreva-se. A gente se vê.